E aí galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos corrigir a atividade que foi passada para vocês aí na última videoaula, beleza? Bora lá! Para responder essas atividades de interpretação, galera, era necessário que vocês fizessem a leitura lá do texto 1 e do texto 2, tá certo? Então a questão fala, de acordo com a leitura 1, como o animal se relaciona com a natureza? Se a gente ler com cuidado lá o texto, vai ficar claro que o animal ele segue literalmente todas as programações, todos os instintos que lhes são naturais, que fazem parte da sua natureza. Então, na prática, o ambiente e a sua natureza instintiva é que determina todas as suas ações. Então, na prática, um animal que se sente ameaçado, ele vai agir de maneira hostil. Um animal que tem sede, que tem fome, ele vai procurar comida e água. Então são programações, são instintos que já fazem parte da natureza que lhe é dada como animal. Questão 2. Segundo o texto da leitura 1, qual a diferença entre o homem e o animal? Bem, galera, o homem, mesmo que inserido dentro do meio natural, mesmo que inserido dentro da natureza, há um outro elemento que diferencia ele dos animais. Porque se formos pensar, o animal ele tem instinto, o ser humano por ser animal ele também tem instintos. Como eu falei na questão anterior, os animais eles sentem fome, ele procura o que comer, ele sente frio, ele procura se abrigar. Se ele se sente ameaçado, ele vai agir de maneira violenta. O ser humano ele também tem esse tipo de comportamento, mas o ser humano ele tem que a mais que ultrapassa esses instintos, que ultrapassa essa realidade animal dele. Na verdade, o ser humano ele tem aquela capacidade racional que permite ele se afastar das suas tendências instintivas e naturais para poder criar e desenvolver a cultura, que seria a capacidade de alterar a natureza, tá certo? Então o animal comum, ele vive à mercê da natureza, enquanto que o homem ele tem a capacidade de alterar essa natureza de acordo com a sua lógica, de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu raciocínio. Questão 3. Se o homem não segue necessariamente as tendências naturais ou instintivas, como você queira chamar, o que ele pode seguir? Bem, pessoal, é importante que vocês compreendam aqui que o homem é o processo que se afasta das regras naturais, das regras instintivas, ele cria as suas próprias regras. Por exemplo, nós temos nossas próprias leis, nossas próprias posturas, nossos próprios hábitos, que não necessariamente tem alguma ligação com o meio natural. Então, seguir essas regras faz com que o nosso comportamento não necessariamente esteja ligado ao nosso instinto ou à vontade do meio natural. Então, é importante a gente diferenciar o instinto da vontade. O homem ele tem uma vontade que ultrapassa os limites do instinto animal. Então não podemos confundir. A vontade humana é algo antinatural, ou seja, é algo que vai além, que foge das meras necessidades instintivas do ser humano como um mero animal em meio à natureza. Então é importante a gente destacar essa questão da vontade humana. Nós temos a liberdade, a capacidade de racionalizar e decidir o que é bom e o que é ruim, o que é interessante ou não. Então faz com que nós, como animais, seres humanos, nos distanciamos dessas necessidades instintivas, desses códigos naturais que já fazem parte de nós como animais. Questão 4. O que o autor do texto da leitura 2 quer dizer com o termo tornamo-nos humanos? Bem, pessoal, o que é que fez com que o ser humano se tornasse um ser humano? Ele quer dizer aí no texto que a humanidade não está pronta dentro de nós. Por incrível que pareça, nós não nascemos necessariamente como seres humanos. Nós nascemos como quando a gente vai ver lá uma criança, um bebezinho recém-nascido. Quando ele tem fome, ele chora. Quando ele precisa de alguma coisa, ele chora. Quando ele está com frio, ele chora porque faz parte do instinto dele. Quando a gente pega o dedo, bota o dedo limpo, viu, pessoal? Na boca de uma criança, é instinto dele
automaticamente achar que aquilo é para se alimentar e começa a mamar. Então o ser humano ele acaba aprendendo ao longo dos anos, através da sua experiência, através dos meios que nós temos para ensinar as pessoas, seja a família, seja a escola, seja o convívio social, nós nos adaptamos ao meio que nós vivemos e aprendemos a falar, a se comunicar, a expressar nossas necessidades de outra forma, além daquela mera instintiva, daquela forma que a gente aprende, que a gente não aprende, que já nasce, né, dessa forma. Então, ser humano é uma capacidade que deve ser desenvolvida, que deve ser aprendida de acordo com a nossa verdade, com a nossa vontade e de acordo com a nossa reflexão. É algo bastante interessante. Nós nascemos animais e nos tornamos aos poucos, no processo de conhecimento, de construção de um saber, do que é ser humano e quais são os comportamentos padronizados dentro de uma sociedade que se espera de um ser humano. Questão 5. O autor desse trecho da leitura 2 aprovaria a tortura contra outros seres humanos? Justifique. Bem, pessoal, fica claro que não, né? Eu, pessoalmente, não aprovo, e o texto também deixa bem claro que ele não aprova a tortura contra outros seres humanos. A ideia do autor, segundo a ideia do autor, um ser humano, mesmo agindo de forma desumana, não deixa de participar da humanidade, deve ser tratado como homem. Então, independente da situação, independente do caso, o ser humano ele não pode abandonar de fato assim a sua humanidade. Depois que nós aprendemos, isso passa a fazer parte de nós. Passa a fazer parte do que nós somos, do que nós representamos, das nossas ações futuras e presentes. Então, querendo ou não, seria desumano agir dessa forma, é claro, seria desumano punir uma pessoa dessa forma. Então, nós não temos o direito algum de punir uma pessoa que foi desumana com um comportamento também desumano. E a última questão, uma questão aí bem pessoal, né? Qual a sua ideia em relação ao assunto exposto na leitura 2? Bem, pessoal, quando a gente faz a leitura lá do texto 2, lá do filósofo André Comte Sponville, fica claro que mesmo através de atitudes desumanas, nós, seres humanos, não conseguimos abandonar nossa humanidade. Então, para mim, expressa a ideia de que a humanidade, quando nos recebe, quando nós somos incluídos socialmente, culturalmente, familiarmente dentro da humanidade, nós acabamos adquirindo traços, mesmo que de barbárie, mas que não desfazem a nossa condição de ser humano. Claro que é um processo de aprendizado, claro que é um processo de formação e desenvolvimento, mas é algo que fica intrínseco a nós, ou seja, que a partir do momento que faz parte de nós, nós não conseguimos nos desvencilhar, ou seja, não conseguimos nos afastar de fato da nossa humanidade, tá certo? Então, dito isso, pessoal, gostaria que vocês abrissem o livro Poliedro aí ao longo da semana, nas páginas 22, 23, 24 e 25, para responder às atividades. E aí, ó, eu coloquei uma especificidade, menos a parte buscando reflexões, pois é uma atividade em grupo que poderia ter sido feita em sala de aula, infelizmente nós não estamos agora, então todas as outras atividades vocês podem responder tranquilamente, que na próxima videoaula nós vamos corrigir sem falta, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.